Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, coordenadora das formações para os professores de Matemática e Ciências aqui da Escola Permanente de Formação Docente, e a gente vai iniciar agora a formação para os professores de Matemática da Rede Municipal de Canoas, referente ao mês de agosto. A temática para essa formação, ela continua ainda dentro da mesma temática de julho, porém com enfoque maior agora nos cadernos de estudos orientados de matemática. Então, esse é um material, né, produzido aí pela nossa rede, por colegas da rede, junto com a Escola de Formação e a Casa de Avaliação, para que os estudantes possam utilizar esse material como forma de retomar a carga horária perdida devido às enchentes, então, que cometeram aqui, né, no nosso estado. A nossa agenda de formação hoje, ela é, primeiro, trabalhar um pouquinho a questão da estrutura do caderno e do porquê dessa estrutura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é bastante importante, acho que o objetivo mais central, digamos assim, dessa formação é trazer para os professores quais serão as habilidades trabalhadas nesses cadernos, juntamente com sugestões. Nós, enquanto professores ainda, né, de sala de aula, como a gente trabalharia com esses cadernos, de que maneira a gente desenvolveria, então, as habilidades dos marcos de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho também sobre os estudantes de inclusão, quais são as normativas, quais são os desígnios, né, que vêm da secretaria para a gente trabalhar com esse estudante, e também um pouquinho, na verdade, retomar o nosso drive compartilhado, que nós sabemos que muitas colegas, né, chegaram esse ano na rede, talvez não tenham conhecimento ainda desse drive, que é espaço também de compartilhar atividades, compartilhar até mesmo as formações que a gente tem aqui na Escola de Formação, materiais, né? É um drive bastante utilizado pelos professores da rede, então a gente só vai retomar como fazer esse acesso. Bom, para falar um pouquinho da estrutura do caderno, nós aqui, os formadores e também os professores que estão participando, né, dessa construção dos cadernos, nós queríamos, na verdade, que esse caderno, ele fosse um instrumento onde o estudante tivesse o engajamento do início ao fim, que nós sabemos que não é fácil. Mas a gente traz, então, para pensar um pouco sobre isso, essa referência, né, que diz que a relação que os alunos estabelecem com uma atividade, ou com esse estilo de atividade, e o engajamento, né, que ele vai ter com o propósito dessa atividade, é devido à forma como essa atividade é apresentada, que isso é um dos elementos constitutivos desse contexto. Então, nós pensamos que esse caderno, essa estrutura desse caderno, ela deveria permear por isso. Então, toda abertura do caderno, ele tem sempre uma retomada do caderno anterior, ele conversa muito com o estudante, onde ele questiona se ele conseguiu, se ele não conseguiu, né, dar conta do caderno anterior, e ele tem também orientações sobre como é este caderno, quais são os conhecimentos que tem ali dentro, e quais são as sessões também para esse estudante poder se orientar. Como eu falei, ele tem uma linguagem muito própria para o estudante, com orientações bem claras, precisas. Nós também, quando nós estávamos pensando, né, nessa construção desse material, nós combinamos assim, faz de conta que a gente está dando uma aula, né? Como eu falaria isso para o meu estudante? Então, eu estou dando uma aula e eu vou explicar, né? Eu vou trazer esse formato de aula expositiva, digamos, que a gente faz bastante em sala de aula, porém que isso tenha uma estrutura ali para o estudante se orientar. Então, o foco desse caderno é que o estudante ele consiga realizar esse caderno do início ao fim, para que esse engajamento não se perca. Então, toda a parte explicativa do caderno, ele tem o foco em que o estudante consiga responder as questões. Então, não terá questões onde o estudante não tenha subsídio para responder. Mas é claro, né, que nós sabemos que alguns estudantes podem, assim, encontrar dificuldade, e a gente vai falar um pouquinho hoje nessa formação sobre as possibilidades que o professor tem de auxiliar esse estudante também, mesmo sabendo que esse caderno
ele é para ser feito de forma autônoma pelo estudante, ou seja, em casa, né? Não é um material para ser utilizado em sala de aula. Existem sim possibilidades que o professor consegue retomar essas aprendizagens e conversar também com este caderno. Né? Não é, o caderno não é para ser utilizado como um plano de aula onde o professor simplesmente vai abra um caderno e vamos resolver. Não, né? Não nesse sentido, mas sim no sentido de incorporar ao seu planejamento, incorporar à sua aula. Ele tem questões de nível crescente de dificuldade, isso foi uma discussão bastante importante aqui com o nosso grupo, né? Porque nós vimos que precisa começar fácil, ele precisa sentir vontade de responder, e ele só vai sentir essa vontade de responder se ele souber responder. Não adianta nós colocarmos questões que vão ser limitantes, que ele vai barrar na primeira, não vou nem fazer isso aqui o resto, né? Porque eu não estou conseguindo responder. Então, ele tem que ter vontade de responder, então esse engajamento ele precisa estar ali, né? E a gente tem também uma peculiaridade, digamos, nos cadernos de matemática, que são os desafios nas últimas páginas. Então, podem ter desafios de recorte e cole, desafios de trilhas, desafios respondo uma pergunta e aí tem um desenho onde ele vai ter que colorir a resposta, né? Desafios mais, assim, dinâmicos, assim, para ser um pouco mais de quebra-gelo também dentro desse caderno. Uma coisa que a gente gostaria de salientar, novamente, a gente até conversou sobre isso na formação de julho, mas talvez para que alguém não tenha assistido, as habilidades dos 5 cadernos, elas foram todas amparadas pelos marcos de aprendizagem. Aliás, dos 4 últimos cadernos, porque do caderno 1, essas habilidades, elas foram escolhidas a partir de um instrumento, né, chamado Canoas Avalia Reflexões sobre Avaliação Diagnóstica de 2024, ou seja, aquela prova que aconteceu no início desse ano, e que é um documento que foi construído pela Casa de Avaliação. Para falar sobre esse documento, então, eu vou chamar a minha colega Gabriele Souza, que é professora da rede, que trabalha também aqui junto conosco, né, dentro da Casa de Avaliação, que produziu esse instrumento e que também é coordenadora dos cadernos pedagógicos de matemática da rede. Gabi, contigo. Olá, então, pessoal. Até antes de eu falar sobre esse documento, eu queria ali complementar o que a Fê falou, né, sobre as questões, principalmente ali sobre os desafios, né. Lá no 9º ano, nós temos alguns desafios que nós notamos a necessidade de colocar, de complementar com algumas explicações para ajudar esses estudantes. Então, a gente também colocou isso para facilitar, para que o estudante, mesmo lá no desafio, ele consiga realizar essas questões sozinho. Outra coisa, nós também colocamos alguns QR Codes, claro, para aqueles estudantes que tiverem acesso à internet, né, com aulas, para estar auxiliando os estudantes, para que eles consigam fazer sozinhos lá na sua casa, tá? E, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse documento que a Fê iniciou, tá? Esse material citado pela Fê, que se chama Canoas Avalia, Reflexões sobre a Avaliação Diagnóstica 2024, ele é um material que ele foi construído pela unidade de avaliação, tá? Inicialmente, esse material foi feito com os dados da nossa rede, e agora nós estamos fazendo ele por escola. E à medida que nós finalizamos cada escola, nós vamos até elas e conversamos com as equipes diretivas, mostramos esse material, né? E depois, claro, as equipes vão passar aos seus professores, aos seus colegas, né? E esse material, ele é bem didático, tá? Ele é um material que traz as potencialidades de cada escola, assim como os pontos de atenção. E os professores vão poder utilizar para a recomposição das aprendizagens dos seus estudantes, tá? E eu queria também já deixar aqui dito, aqui nessa formação, que em outro momento nós vamos fazer uma formação presencial para mostrar melhor esse material, explicar como é que ele funciona, como é que ele está chegando na escola, né? Tá? E é importante salientar que esse material nos ajudou nas escolhas das habilidades dos cadernos de estudos orientados do volume 1. Nós pegamos os pontos, não todos, obviamente, né? Escolhemos pontos de atenção e trouxemos lá para os cadernos, certo?
Agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as escolhas de cada uma das habilidades para cada um desses cadernos, como a gente pensou nisso, e também disponibilizar para o professor para que ele saiba como serão esses próximos cadernos, né? Quais serão as habilidades que estarão, como isso vai ser cobrado nesses cadernos, até para que isso possa auxiliar no seu planejamento. Então, para falar das habilidades e do caderno dos sextos anos, eu vou convidar as minhas colegas Gabriele Bonotto e Janaína, que também são aqui da unidade de avaliação e que também estão na construção desses cadernos. É com vocês, Gurias. Oi, pessoal. Então, estamos eu, Gabriele, né, e a Janaína aqui. Nós somos da Casa de Avaliação, estamos trabalhando no caderno do sexto ano de matemática. Também temos as professoras Dara e Kellen, que também são da rede, também estão construindo esses cadernos conosco. Então, pessoal, só para a gente relembrar, né, vocês sabem, mas esse sexto ano, ele é um sexto ano atípico. Não só porque nós tivemos esse período de calamidade, né, mas também porque eles pegaram a pandemia lá, 2020, eles estavam no segundo ano. Então a gente sabe ali, né, o segundo, o terceiro ano, né, foram anos para eles mais à distância, né? Mais com a questão do ensino remoto. De retomada, né? Isso, de retomada. Então, em 2022, que eles estavam no quarto ano, é que veio essa questão bem da presencialidade, né? Então, a gente sabe que ficam algumas lacunas no ensino da matemática, em todas as áreas, mas a matemática tem essa característica, né, de que a gente precisa de uma coisa para poder chegar na aprendizagem da outra. Então, nós levamos bastante em consideração essa questão quando fomos elencar essas habilidades para cada caderno. Né? E lembrando também, né, Gabi, que o sexto ano, ele é já naturalmente um divisor de águas na vida do estudante, né? Porque ele vem do quinto ano com uma única professora do currículo, ele até tem alguns professores que entram esporadicamente ali na sala de aula, mas ele tem uma referência que passa a maior parte do tempo com ele, né? E no sexto ano ele vai ter, então, essa mudança, né? Com as disciplinas bem delimitadas, com um professor para cada disciplina, né? E a gente sabe que isso altera, digamos assim, inclusive questões comportamentais nos estudantes, até com a chegada da adolescência, né? Enfim. Então, as dicas que a gente vai trazer, que a gente pensa em trazer aqui hoje para vocês, são bem relacionadas a questões que podem auxiliar nessa transição, né? Nem tanto trabalhando somente com o abstrato e nem tanto trabalhando somente com o concreto, mas fazendo a união desses dois para que se possa ter uma real aprendizagem dessas habilidades que nós pensamos para esses cadernos. Então, a gente vai começar falando das habilidades escolhidas, né? Vocês viram que nós colocamos ali os cadernos de 1 a 5. Nos dois primeiros, a gente já tem uma questão do tema, porque eles já foram escolhidos, né? O primeiro ali é pirataria, o segundo é divertidamente. O restante nós estamos ainda, né, conversando com as colegas para poder trazer né, quais serão as temáticas, mas a temática nos ajuda a trazer essa costura para essas propostas ali de atividades, pensando sempre em temáticas que vão ser divertidas, acolhedoras para eles, para que eles tenham vontade, né, justamente porque a Jana falou que o sexto ano tem esse marco, né, da adolescência, de sair, onde nada mais é tão legal de ser feito, então pensamos em temáticas que eles tenham interesse ainda mais que eles têm que fazer sozinhos em casa. Então, vocês vão ver que as temáticas vão ser sempre bem voltadas para o sexto ano. Vocês vão olhar lá o nono, por exemplo, já as temáticas são bem diferentes, né? Isso. E até mesmo as habilidades que foram escolhidas, a gente pensou muito antes de defini-las, né? Então, a gente pensou numa caminhada evolutiva para elas, né? Ali no caderno 1 a gente pensou nas habilidades voltadas para a resolução de problemas de multiplicação e divisão, fazendo aí uma retomada do quinto ano, né? Ainda mais que eles tiveram esse período em casa sem aula.
No caderno 2, então, a gente dá uma continuidade dessa relação através dos números racionais e de situações envolvendo frações, né? E depois, já para o caderno 13 e para o caderno 4, nós pensamos em habilidades que o professor pudesse dar daqui a pouco uma pincelada em sala de aula e o aluno desse conta sozinho, né? No sentido de que, bom, essa habilidade está sendo tratada no caderno. Então, na sala de aula, eu posso dar conta de outras habilidades, porque a gente está tendo menos tempo agora para dar conta das habilidades do sexto ano, né? Então, o caderno 3 ali, habilidades relacionadas a polígonos, e o caderno 4 relacionado a grandezas e medidas. Então, no caderno 5, a gente já vai fazer uma retomada de todas essas habilidades e inserir um pouquinho de probabilidade estatística, mais uma pincelada, né? Gráficos simples, análise de tabelas, coisas nesse sentido, né? Então, a gente espera que esses cadernos venham para ajudar o professor em sala de aula. E aqui nós temos, então, algumas sugestões, né, gente? Eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer de sugestão, e a Jana até falou, né, dessa questão do abstrato e do concreto. A gente sabe que a gente já quer que eles estejam abstraindo e fazendo cálculo mental e algoritmo de uma forma fácil, rápida, mas a gente sabe que alguns estudantes não estão fazendo, né, por tudo isso que a gente já conversou e pela própria faixa etária, porque muitas vezes eles ainda não desenvolveram isso no sexto ano. Então, recursos, materiais de contagem, gente, né, vocês podem disponibilizar na sala de aula ou podem até dizer para eles que eles podem utilizar em casa esses materiais simples, né, de tampinha, de palito, qualquer coisa que a gente possa ofertar para esses estudantes, principalmente aqueles que vocês veem que tem essa dificuldade ainda de valor posicional do número, né, que é básico, para que eles possam, então, trabalhar, né, e serem mais resolutivos, saindo daí do concreto depois para ir para esse lado mais abstrato. Uma dica também que eu acho que é sempre muito prática, né, o concreto não é somente aquilo que é palpável no sentido de que o aluno vai pegar, vai separar, vai juntar, né, por exemplo, se o aluno vai resolver um cálculo de adição, de divisão, por que não ele não pode fazer um desenho daquilo antes, né? Desenhar a divisão que está se pedindo para que ele possa compreender aquela situação problema, né? A gente pode, inclusive, sugerir que eles usem as duas formas, né? Desenhem o problema, desenhem o que se pede naquele problema e façam um algoritmo, né? Façam essa transição, digamos. Eu acho que facilita bastante. E daí justamente o que nós trazemos aqui, né, no caderno 1, né, aproveitar para estimular outras formas, né, outras estratégias de realizar essas operações. Então, é o desenho, é o recurso mais manipulativo, é o cálculo mental também, né? Então, todas as formas que eles encontrarem, né? Inclusive, depois eles podem socializar estratégias em sala de aula que também ampliam o repertório dos demais, né? Exatamente. E outro detalhe também é ensinar outras formas de resolução de um algoritmo que não o convencional, né? No caderno de estudos 1, ele traz ali um exemplo de multiplicação e divisão por decomposição, né? Que daí o aluno consegue enxergar bem que aquele algarismo, ele tem um valor posicional dentro daquele cálculo, né? Que o algarismo 1 em determinado número não vale 1, mas vale 1000, né? Então, trazer essas formas que mostrem para o aluno outras maneiras, para ele enxergar o sentido numérico da coisa, facilita nesse processo que depois ele vai aos poucos indo para o abstrato. Isso. E no caderno 2, né, que vai trazer frações, a gente sabe que para compreender frações eles têm que ter esse concreto, né? Talvez a gente não consiga, como em outros anos se fazia, né, de fazer, por exemplo, um bolo que a gente trabalhava com a questão, né, das medidas, da meia xícara, né, de toda essa coisa, e depois ainda a gente fazia
conseguia partir, Fracionava né? Fracionar o bolo e fazer essa comparação com outro inteiro, e eles talvez a gente não consiga fazer isso esse ano, mas que tenha outra forma de fazer essa representação concreta com eles para que eles possam entender, né, pessoal? Retas, né, retas numéricas, que eles possam enxergar onde que vai cada fração, por exemplo, ou mesmo nos livros de matemática tem algo que eu acho bem interessante, que são as tiras das frações, né, que tem o quanto que vale um inteiro, quanto que vale um meio, quanto que vale um quarto e assim por diante, né, utilizar dessas ferramentas para que eles possam visualizar o que é a fração. Lembrando que o caderno 2 ele vai trazer ali uma breve retomada dos tipos de frações, né? Ele vai trazer a fração de quantidade e a adição e a subtração de fração. Uma sugestão seria, além de trazer o concreto para a sala de aula, o professor focar nas outras habilidades relacionadas a frações que tem lá nos marcos de aprendizagem, né? Que traz ali a identificação de frações equivalentes, a relação das frações e dos números decimais, fazendo essa, digamos assim, essa conversão, né? O que é um número decimal, o que é uma fração desse número decimal, né? Então, dá para, digamos assim, usar o caderno em benefício, né, da sala de aula e dar conta de outras habilidades que não estão ali no caderno, né? Daí a gente vai para o caderno 3, né? Então, bem isso, é um caderno que já vai dar conta mais dessa habilidade, né, Jana? Porque é relacionado a polígonos. E daí se traz aqui uma alternativa de uma aula mais prática, né, Jana? Isso, que daí a gente pode daqui a pouco. E eles gostam dessas coisas práticas, né? E aí os alunos que estão no sexto ano, penso eu, assim, percebendo, eu sou prof que venho de alguns anos trabalhando com quinto ano, né? E eu percebo sempre caminhando pela escola que os alunos do sexto ano nos procuram muito e falam com a gente. E quando os professores dos anos finais ali trazem alguma coisa mais prática, eles lembram, Sora, foi que nem a gente fez o ano passado. Eles gostam desse envolvimento manual ainda, né? Eles ainda não tiveram essa cisão total do trabalho manual, do trabalho com concreto, né? Então, uma dica seria, né, trazer, daqui a pouco, sugerir para eles, tragam palitos, tragam balas, aquelas balas de goma, né? E vamos montar os polígonos, né? Montar um cubo, montar uma pirâmide, montar um prisma geométrico, né? Para que eles consigam identificar o que é a face, o que é a aresta, mostrar o ângulo para eles, né? Eles vão conseguir ver aquilo palpável, né? Além de olhar, eles vão poder tocar. Então, além de ser uma aula que marca, que eles gostam, que eles vão ficar falando vários dias sobre isso, é uma aula que eles vão compreender os conceitos, né? E de repente, minha comunidade não pode trazer, né, um material, mas às vezes a gente tem em casa alguns livros que tem na parte de trás, né, para montar. Então, buscar alguma coisa que possa mostrar para eles, né, alternativas que sejam bem visuais e concretas e manipulativas, porque realmente eles não conseguem entender, né, pessoal, se a gente não mostra, não manipula, não, né, então acho que é uma boa forma, já que o caderno vai trazer essa coisa mais da atividade, da explicação, aí na sala de aula fazer essa questão mais prática. E a mesma coisa vai acontecer no caderno 4, porque como vai trazer grandezas e medidas, e claro, né, pessoal, relembrando, a gente está trabalhando com um recorte lá dos marcos de aprendizagem. Se a gente estivesse num ano que a gente conseguisse trabalhar tudo, a gente trabalharia de forma diferente, a gente passaria mais tempo trabalhando cada habilidade. Mas a gente tem um tempo, né, até o final desse ano para finalizar, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Então, grandezas e medidas também a gente pode deixar mais para o caderno a questão, né, da habilidade e preparar uma aula mais prática.
Isso, e assim, essa questão de preparar uma aula prática é no sentido de daqui a pouco, bom, o caderno está trabalhando essa habilidade, está trabalhando questões, eu vou trazer uma aula voltada para isso e depois eu vou dar conta de outras habilidades. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é algo que eu costumo fazer com os quintos anos, né? E eles gostam bastante, e eu acho que não tem por que também não fazer com o sexto, justamente por essa questão da transição, né? Em determinado momento do ano a gente faz, né, de, por exemplo, medir a densidade demográfica da escola, e daí a gente precisa trabalhar com uma área, né? Eu trago a trena para a sala de aula e eu faço eles medirem a sala de aula para calcular a área, e daí eu explico, né, que a área ela tem duas dimensões, né, e que daí por isso que a gente fala que são metros quadrados, que realmente se tem 46 metros quadrados é o mesmo que coubesse 46 quadrados ali de 1 metro por 1 naquela sala de aula, né. E os metros cúbicos, eles têm 3 dimensões, e daí eu faço um link com o Minecraft, né? Olha só como que são os cubinhos do Minecraft. Eles têm 3 dimensões, porque eles já têm noção disso. Eles só não têm noção assim da palavra como conceito, né? Mas na prática eles têm muita noção disso, né? Então eu falo, imaginem só quando vocês vão tomar banho numa piscina e falam que cabem tantos 1000 litros e isso é equivalente a tantos metros cúbicos, né? Aí eu explico para eles dentro da sala de aula, a gente tem tanto metro de largura, tanto metro de comprimento e tantos metros de altura. E isso vai dar para gente o volume dessa sala de aula ou os metros cúbicos dela, né? Então a gente ajuda aí eles a compreender de uma maneira visual o que é a área. A gente pode explicar também a diferença entre área e perímetro, já dá um link aí que a gente fala lá no quinto ano, mas os conhecimentos a gente sabe que primeiro a gente entra em contato com eles, depois a gente identifica, depois a gente consolida e assim por diante, né? Então precisa ir aprofundando. E aí explica ali o que é volume também, por exemplo, né? Eles vão sair experts sobre isso? Não, é óbvio que não. Mas eles vão ir construindo e aprofundando esses conceitos ao longo dos anos escolares, né? Eu queria que os meus professores tivessem me ensinado assim, já. Acho que eu teria aprendido com mais facilidade. Eu também queria. Então, o último caderno, caderno 5, né, pessoal, o que a gente pensou? Já é mais para o final do ano, né? Então, pensamos em fazer uma retomada desses outros cadernos, trazendo, então, permeando essas habilidades com a probabilidade estatística. Então, é um caderno de fechamento para revisar e a gente finalizar o ano letivo, né? Então, foram escolhas que a gente fez para poder compor esses 5 cadernos e pensar assim, o que é melhor para o professor e para o estudante, né? Para esses dois atores aí no nosso cenário educacional. Isso, e lembrando assim que, claro que esses cadernos não conseguiriam dar conta de tudo, né? Mas a nossa intenção desde o início, né, é que ele seja uma ferramenta que auxilie o professor a dar conta desses conteúdos que a gente sabe que esse período que a gente não conseguiu dar aula tomou, né, da gente para que isso acontecesse, né? Então, o caderno 5, principalmente, ali ele já vai ser bem um caderno de retomada para que o professor não se sinta, como é que eu vou dizer para vocês, inseguro ou até, eu não vou conseguir corrigir porque já é o último caderno, esse caderno não vai voltar. Bom, ele vai ser uma retomada, os alunos já viram tudo isso. Nesse último caderno também, os alunos já vão levar o gabarito junto, vocês não vão precisar se preocupar com a correção dele, né? Então é algo bem tranquilo, assim, bem tipo beijo de férias, né? E ele vai estar ali com a probabilidade estatística, que é uma habilidade que eles já vêm trabalhando, né? Então não vai ser tão difícil da gente perceber, né, dentro dessas outras questões essa habilidade de probabilidade estatística. Então
vai ser bem tranquilo. Inclusive, no Canoas Avalia, uma das habilidades que eles foram, de uma maneira geral, nas escolas melhor foi uma habilidade relacionada à probabilidade estatística em vários anos escolares. Então, a gente vê que a nossa rede trabalha bastante com dados com os nossos alunos, que eles têm condições de resolver problemas relacionados a isso. Então tá, é isso, pessoal. Então, passamos a palavra para que os demais anos possam conversar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, então, eu e o professor Júlio, né, nós estamos aí na construção dos cadernos para os 7º anos, e essas foram as nossas escolhas, então, de habilidades que serão desenvolvidas nos cadernos. No caderno 1, que vocês já receberam, né, provavelmente nas escolas, acredito que essa semana já chegou, a gente trabalhou, então, olhando para esse documento, né, dessa diagnóstica do Canoas Avalia, a gente viu as dificuldades que os estudantes ainda tinham nas operações com números racionais. O nosso foco desse caderno foi bem em números decimais positivos, e também em arredondamentos, né, como arredondar esses valores. Então, é um caderno que eu acredito que esteja muito tranquilo. Como a gente falou, né, a gente pensou num caderno que o aluno seja capaz de responder de forma autônoma, independente de qual escola ele esteja, né, porque isso a gente também parou para pensar, né, colegas. Não adianta nós querermos elevar ou também reduzir muito, né, digamos, esse nível, né, de questões, de dificuldade, porque nós sabemos o quanto a nossa rede é diversa e as realidades são muito diferentes. Então, nós tentamos fazer um caderno onde todos os estudantes consigam, de forma plena, né, realizar aí do início ao fim. No caderno 2, nós vamos trabalhar com os números inteiros. E aí eu já vou passar, aqui, depois dessas habilidades, vocês vão receber isso de forma, até nos grupos, para vocês terem bem certinho, assim, então de forma muito rápida eu vou passar o caderno 2, ele tem uma temática que é ERER, as temáticas do caderno 3, 4 e 5 ainda não foram escolhidas, né, nós ainda estamos na produção dos cadernos, porque além de produzir os cadernos, os colegas já voltaram para as escolas, né? Nós aqui também temos a nossa demanda de trabalho, então a gente está, assim, se virando nos 30, digamos, para fazer esse material. Mas aqui já estão, então, as escolhas das habilidades, que eu acho que já dá um norte bem positivo. Então, no caderno 2, números inteiros, no caderno 3, a gente trabalha um pouquinho de álgebra, no caderno 4, nós trabalhamos um pouquinho de estatística, e no caderno 5, a gente continua com essa temática. Por quê? Porque a ideia é que do caderno 5, esse caderno não vai ter retorno, né? A gente não vai conseguir, enquanto o professor de sala de aula, ter um feedback positivo. Então, a gente pensou uma habilidade aí que desse para desenvolver no caderno de forma mais plena, assim. E que também fosse retomada no 8º ano, porque essa habilidade, se vocês olharem os marcos, ela é uma habilidade de 8º ano. Então, no caderno 5, a gente consegue trabalhar com uma habilidade que talvez possa ser, por exemplo, uma habilidade retomada no primeiro semestre lá do 8º ano para esses estudantes do 7º. Então, eu trouxe aqui, olhando para esses cadernos, né, para essa construção, e pensando assim, eu, Fernanda, enquanto professora, como eu pensaria no meu planejamento? Então, assim, no caderno 1, a gente aproveitou, na verdade, eu, Fernanda, né, aproveitaria para linkar o conceito de número decimal com as questões de frações e porcentagem. Então, trabalhei número decimal, vou trabalhar a questão, né, da escrita da fração para um número decimal, ou da fração para uma porcentagem, do número decimal para uma porcentagem. Eu trabalhava nesses 3 viés e trabalhava também já porcentagem mais a fundo, né? Porque porcentagem é uma habilidade, principalmente aquela questão de descontos e acréscimos, né? Bem focada nisso. É uma habilidade dos marcos, e que está nos marcos e que não vai aparecer nos cadernos. Então, enquanto professor, eu acho que eu poderia dar conta disso em sala de aula, usando esses cadernos aí, né, para dar uma linkada. No caderno 2, ele vai apenas retomar aquela parte inicial dos números inteiros, focado bem na questão conceitual.
certo? Então, assim, módulos simétricos, reta numérica, as questões do dia a dia, de cotidiano, né? Temperaturas e tudo mais. Então, é uma questão, é um caderno mais conceitual, digamos assim, que trabalha com o aluno a relação, por exemplo, da reta numérica, das questões históricas, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, assim, como essa nomenclatura. Então, eu, Fernanda, focaria nas operações de sala de aula. Ah, mas eu já trabalhei, Fernanda, números inteiros. Usa o caderno como forma de retomada e de repente retoma um pouco mais as operações, né? Eu gosto bastante de, nas operações, utilizar material concreto, né? Aquelas fichas coloridas, positivas e negativas, para poder trabalhar e auxiliar até mesmo, às vezes, o meu estudante de inclusão, ou o meu estudante que já vem com uma defasagem, que precisa, né, desse olhar mais concreto, digamos assim. Então, é uma dica aí que eu trago para trabalhar os números inteiros. E se a gente pensar agosto, caderno 1, caderno 2, mês de setembro, né, segunda quinzena de setembro, então tem essa retomada aí dos números inteiros, até para vocês poderem se situar e pensar no planejamento de vocês. No caderno 3, os marcos, eles têm duas habilidades com a temática de álgebra, certo? Uma mais conceitual, né, trabalhando ali a questão de variável e de incógnita, e outra que é mais resolução de equações mesmo. Então, o nosso caderno 3, a princípio, ele é para dar conta dessa primeira habilidade mais conceitual. Eu não estou dizendo que o professor não vai ter que fazer, né, pessoal? Aquela retomada em sala de aula, ou de repente pegar alguma coisa do caderno. Ah, pessoal, vocês viram já nos cadernos, né, que tem essa parte explicativa, então só para a gente retomar. Uma aula muito breve, assim, para dar uma pincelada no caderno e focar nas operações mesmo, né, nas resoluções de equações. E equações eu gosto bastante de trabalhar, que também é uma outra dica que eu trago, com um simulador PET, né, que tem um que é chamado de explorador de igualdade, então ele trabalha bem com a questão da balança, né, tem toda uma parte mais explicativa, depois vem uma parte mais de jogos mesmo, que eles precisam descobrir quais são os valores, e tem a facilidade de usar o artifício ali da tecnologia, né, que é algo que eles gostam bastante nas aulas. É claro que eu sei da realidade de muitas escolas, principalmente as atingidas pelas enchentes, né, pessoal, que talvez não vão ter isso, né, que não vão ter os Chromes, que não tem internet, que tem uma outra realidade, e aí que vai ter que trabalhar ali mesmo, né, com o GIS e com o quadro, mas eu acho que dá para pensar nessa perspectiva de que, se eu tenho possibilidade de lançar mão de um outro instrumento, por que não? Né? Então, eu trago isso mais como uma sugestão. Lembrando também que isso tudo são sugestões nossas, né, de coisas que nós trabalhamos em sala de aula e que a gente sabe que dá certo. Nos cadernos 4 e 5, então, vem essa temática de probabilidade estatística, né? Nos marcos de habilidade, aparecem 5 habilidades. Tem a habilidade do sexto, do sétimo e do oitavo. A gente acredita que quando os marcos foram construídos, eles tentaram puxar um pouco disso, assim, para concentrar e poder trabalhar outras unidades temáticas. Desculpa, outras unidades temáticas nos outros anos, né? Então, ficou bastante dessas habilidades. E a gente acredita que sejam habilidades tranquilas também de se desenvolver nos cadernos, né? Os cadernos 4 e 5, deixa eu só retomar aqui para mostrar para vocês quais são elas. Aqui, então, no caderno 4, identificar as variáveis e suas frequências, então, bem uma habilidade de sexto ano, né, da questão ali de título, eixo, legenda, os diferentes tipos de gráficos, bem conceitual mesmo, de estatística. E no caderno 5, a gente vai trabalhar com as medidas de tendência central, então, média, moda e mediana, que a gente acredita que também seja mais tranquilo de se trabalhar nos cadernos. Então, o que a gente pensa? Bom, posso focar, então, nas demais habilidades. Como focar nas demais habilidades? Daí eu trago como sugestão, de repente, organizar com os estudantes uma pesquisa do interesse deles, né? Sei lá, está acontecendo alguma coisa aqui na escola que a gente não está se sentindo muito bem, a gente queria fazer uma pesquisa, se isso é um sentimento só nosso, ou se isso é um sentimento dos demais, né? Uma pesquisa simples,
onde eles vão ali recolher dados, colocar esses dados em tabelas, daqui a pouco constroem esses gráficos, né? Pode também, de repente, convidar um colega de outra área, fazer uma atividade mais interdisciplinar, né? E conseguir desenvolver outras habilidades que aparecem nos marcos e que demandam, então, uma questão mais de pesquisa mesmo, né, organizacional dessa pesquisa e de transformação e de tabulação desses dados também. Bom, pessoal, para os cadernos dos 7º anos, então, foi isso que nós pensamos. Vou passar agora, então, para a Gabriele, que vai falar um pouquinho dos cadernos de 8º e 9º ano. Sim, pessoal. Então, o caderno 1, eu participei da construção juntamente com a Marlene e com o Sandro, mas a partir do caderno 2, eles que estão dando seguimento, né? Eles não puderam participar, porque, como a Fê disse, as escolas já retornaram, né? Eles estão em aula agora nesse momento, né? E então, o caderno 1, o que é trabalhado no caderno, tá? As operações com números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão, né? São dados, a gente dá lá no caderno dicas para essas operações, para ajudar os estudantes a resolverem lá as questões, né? Já no caderno 2, importante, o caderno 1, ele tem como tema, a gente escolheu as Olimpíadas, então ele tá, até as questões estão bem assim com o tema das Olimpíadas, também tem QR Codes lá com vídeos, para, claro, para aquele estudante que consiga, né, o acesso, ele vai conseguir igual resolver as questões só com as falas, com as dicas que estão ali, certo? Já o professor lá em sala de aula, né, ele vai poder, como já tem todas as explicações, em sala de aula ele pode estar retomando de uma maneira mais como a Fê falou. Como se trata de números inteiros, trabalhar, por exemplo, lá em adição e subtração, com as fichas, com alguns jogos, e quando eu falo de jogos, nem é de jogos que precisem da internet. Jogos tipo carta na testa, coisas assim bem simples que a gente pode estar trabalhando para consolidar essa habilidade com os estudantes. E essa habilidade ela é muito importante, porque eles aprendem no 7º, mas a gente precisa no 8º, no 9º, no ensino médio, né? As 4 operações com números inteiros, elas têm assim, ação de extrema importância, tá? Já o caderno 2, né, a escolha da habilidade ali, que são grandezas diretas e inversas, o caderno traz, desde o início, assim, o que é razão e proporção, o que é uma grandeza, até chegar em regra de 3, tá? E esse caderno, ele tá muito legal, o tema ERER. Lá no final vocês vão ver que tem os desafios com essa temática, muito legais também. Quando tiver alguma coisa de recorte e colagem, ele está todo preparado para isso. E a minha sugestão aqui no caderno 2 é que o professor ele aprofunde isso em sala de aula de que maneira? Claro, os estudantes primeiro vão levar para casa e vão fazer, mas a gente pensa que esse tema é de extrema importância, a regra de 3, é tão utilizado no dia a dia que o professor pode trazer mais atividades para complementar, né? E o professor pode estar colocando até coisas que acontecem no dia a dia em que a gente utiliza a regra de 3, certo? Já o caderno 3, o caderno 4 e o caderno 5, ele foi pensado da seguinte maneira, né? Assim como os demais, mas essas 3 habilidades escolhidas, nós pegamos uma habilidade lá de probabilidade estatística, uma de geometria e uma de grandezas e medidas. E a escolha foi pensando assim, ó, eles vão estar em casa sozinhos. Então, a gente escolheu habilidades que eles conseguissem realmente realizar sozinhos. E elas caíram assim como uma luva, né? Porque a gente vai trabalhar ali em probabilidade estatística com um princípio multiplicativo, que é bem tranquilo, né? Depois, ali a gente vai ter também a questão das áreas, que é importante salientar. O caderno 4, eu acho bem importante o professor, até para ele já se organizar em relação ao planejamento, vai ser trabalhado o PI, né? O porquê do número PI medir aproximadamente 3,14, a área do círculo, tá? Então, lá na sala de aula, o professor vai poder, daqui a pouco, fazer uma atividade que precisa o aluno estar presente, por exemplo,
levar eles para a rua e medirem coisas, circunferências, né? Depois façam anotações, depois traz lá para dentro, vamos verificar, né? Algo bem concreto que eles consigam entender na prática o porquê do 3,14, né? Porque a gente vai tratar lá no caderno, mas essa parte mais concreta a gente daí precisaria que o professor fizesse isso lá em aula, né? E é muito simples, né? A gente não precisa de nada de tecnologia, né? As próprias coisas que temos na escola, uma fita métrica, né, são coisas bem simples que precisaria para essa atividade. E também a área do círculo, aproveitando que a gente vai trabalhar o pi, já vamos trabalhar o foco na área do círculo. E o caderno 5 vai ser essa questão, assim, que é ali que são as figuras obtidas por meio de composições de transformações geométricas, que é translação, reflexão e rotação. E que normalmente, né, pessoal, não se consegue isso dentro do ano letivo. Então, a gente achou uma temática bem importante de ser trabalhada e também a abordagem dela é tranquila para se trabalhar no caderno e é algo que precisa de muitas imagens, então vai facilitar até o trabalho do professor, porque nós sabemos que muitas escolas, né, estão até com essa dificuldade do xerox, de não ter as tecnologias, então a gente também vai estar auxiliando, porque toda essa parte que precisa de muito do visual das imagens, a gente vai estar trazendo ali no caderno. Fê, tu quer passar o outro slide para mim, por favor? Bem, pessoal, ali eu já falei, né, eu só vou dar uma retomada, né, do caderno 1, então, que como a gente retoma as operações com números inteiros, né, que o professor pode estar lá em sala de aula trabalhando, então, com material concreto, as fichas, eu também utilizo as fichas, né, no meu caso eu utilizo vermelhas e azuis, e também com os jogos, como eu disse, não precisam ser jogos online, né, pessoal, jogos simples que consolidem essa habilidade tão importante aí que eles levam até o ensino médio e alguns aí que seguem na graduação, né? E o caderno 2, complementando, eu penso que o professor pode complementar trabalhando com mais atividades em sala de aula, porque como o caderno ele só pode ter 10 páginas, né, em média 10 páginas, eu penso que em algumas situações a gente precisaria de mais atividades, e é o caso ali da regra de 3, penso que o professor pode complementar. E o caderno 3, 4 e 5, como a gente já disse, né, são temas que vão ser trabalhados de maneira bem tranquila, mas caso o professor ache necessário, como a Fernanda falou, chegar lá em sala de aula, viu que os alunos estão com alguma dificuldade, porque daqui a pouco a gente pensou que ia ser fácil, não vai ser tanto, não tem problema pegar um tempinho da aula e dar uma breve explicação para esses estudantes, né? E ali o caderno 4, como a gente falou, vai ser trabalhado a questão do pi e da área do círculo, né? Então, o professor já pode se organizar para pensar daqui a pouquinho até em algo prático para estar auxiliando esse estudante a entender melhor, né? E o último caderno, que é o 5 lá, que vai trabalhar a rotação, translação e reflexão, como a Fê disse, é um caderno, vai ser o último caderno, então eles não vão nos dar esse retorno, né? Fê, penso que pode passar para o 9º ano já. Certo. No 9º ano, quem está fazendo a construção desse caderno é eu e o Agner, tá? O colega também não pôde participar, porque está em aula agora nesse momento, né? O caderno 1, como a gente já havia dito, ele foi escolhido a partir das habilidades lá que geraram ponto de atenção no Canoas Avalia. Claro, a gente precisou escolher, né? Tinham mais, mas a gente escolheu a questão ali bem específica de frações equivalentes, né? Escolhemos também, além das frações equivalentes, a gente escolheu o cálculo de porcentagem, tá? E o cálculo de porcentagem, né, gente, o que que acontece? A gente pensou também em trabalhar com acréscimo, com decréscimo, né? É um assunto que é de extrema importância, que aparece o tempo todo no dia a dia da gurizada, né, dos estudantes, e também muito cobrado em avaliações externas, né? Então, a gente pensou nessas habilidades. E as frações equivalentes, porque apesar de ser um conteúdo lá do 6º ano, mas a gente notou que eles continuam apresentando essa dificuldade de compreensão, né? Então, lá no caderno 1, a gente trabalhou com essas habilidades, né? E já no caderno 2, a temática do caderno 2 ERER também, né? A gente trabalhou com 3 situações, tá? Bem específicas no caderno 2, que foi potência com expoente negativo, potência com expoente fracionário e notação científica, tá? Porque o que que acontece? Essa habilidade, ela é bem extensa, né? Mas como a gente tinha que optamos por trabalhar essas 3 temáticas. O professor lá em sala de aula
né? Talvez até já tenha trabalhado lá no primeiro trimestre com as operações, certo? As operações lá com radicais. Então, a gente escolheu esses 3 itens, tá? Penso até que em notação científica lá, pelo que a gente viu do caderno, se o professor achar necessário dar uma retomada também em sala de aula, porque a gente tentou utilizar uma linguagem bem própria para eles, né? Mas pode ser que eles apresentem alguma dificuldade, então o professor utiliza uns minutinhos da aula, dá esse auxílio, né? Também colocamos QR Codes para auxiliar eles com vídeos, para, claro, para aqueles que consigam, né? Que tenham acesso, né? E lá no final vai ter atividades, os desafios com a temática ERER, né? Que também são bem legais. E como eu já tinha dito lá no início, toda vez que tem desafio e que a gente achou necessário apresentar alguma explicação a mais, a gente apresentou. Até a gente colocou assim, ó, dicas para o desafio, que é para o estudante conseguir realizar o desafio, né? Para que ele não fique frustrado e desmotivado e desista de fazer aquele desafio, tá? O caderno 3, nós vamos trabalhar com foco em produtos notáveis e fatoração, tá? E aí, o que que acontece? Provavelmente, o professor vai estar lá trabalhando as equações do segundo grau, né, nesse momento desse caderno. Foi isso que a gente pensou. Então, o que que a gente pensou? Esse professor pode estar aproveitando a fatoração para fazer o link lá com as equações do segundo grau. E, claro, ou fazer esse link, ou até mesmo apresentar outros métodos, né, uma fórmula de Bhaskara, que a gente apresenta para eles, né, ainda no 9º ano, e que depois eles vão precisar lá para o ensino médio, né. O caderno 4 e o caderno 5, vocês vão verificar que tem 2 habilidades que se repetem no caderno 4 e no caderno 5, tá? O que que acontece? No caderno 4, a gente vai trabalhar com as relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente vai dar essa introdução, vamos dar um enfoque em teorema de Tales e teorema de Pitágoras, né? E por que que se repetem 2 habilidades lá no último caderno? Porque no caderno 4 a gente vai introduzir, vai trabalhar com as explicações, com atividades, né? E no caderno 5, como é um caderno que ele não vai voltar para o prof, nós vamos retomar, nós vamos trabalhar com mais atividades naquele caderno, que são 2 assuntos muito importantes, né? Que só num caderno não teria espaço para muitas atividades. E ele não vai voltar, então a gente vai fazer essa retomada. São 2 habilidades que vão se repetir no caderno 4 e no caderno 5. Pode passar, por favor, Fê. Bom, então ali, ó, no caderno 1, a nossa sugestão, né, é que o professor traga mais questões sobre o assunto regra de 13 porcentagem, né, porque como eu já tinha dito, são assuntos, além de serem muito do nosso dia a dia, eles são muito também cobrados em avaliações externas, e é um assunto porcentagem, regra de 13, que a gente utiliza para tudo, né, a gente utiliza para cálculos que até que nós necessitamos, né, então é importante o professor trabalhar com situações que eles necessitem realmente desse cálculo, né. O caderno 2, então, como eu já havia dito, o professor, a gente traz bem a escrita do número em notação científica, tá? O número na escrita usual dele para notação científica e vice-versa. Se o professor quiser aprofundar em sala de aula, ele precisaria daí trabalhar com as operações, tá? Caso o professor dê tempo, trabalha com as operações. E a mesma coisa lá nas potências. Potência com expoente negativo e fracionário, se o professor der tempo, enfim, trabalha com as operações lá com radicais, faz um aprofundamento do conteúdo, certo? Daí, pode passar, Fê, por favor. O caderno 13, então, como o nosso foco lá é produtos notáveis e faturação, o professor pode estar fazendo esse link lá com as equações do segundo grau, aproveitando a fatoração, ou até mesmo apresentando outros métodos, completando quadrados, fórmula de Bhaskara, né? Já o caderno 4 e 5, como eu havia dito, né? Lá nos marcos tem 6 habilidades na unidade temática de geometria, tá? Nos cadernos nós vamos trabalhar 3. E nós vamos, no caderno 4, então, introduzir, trabalhar questões. E no 5, dar essa retomada com mais atividades, tá? Então, ainda vão sobrar 3 habilidades para o professor estar trabalhando. Por exemplo, uma delas é
triângulos que tem que mostrar construção, condição de existência, medida dos ângulos internos, que é uma habilidade bem tranquila, né? Dá para fazer uma atividade prática para mostrar isso. Sei lá, em 2 períodos você conclui, né? E ainda sobram mais 2 lá, que é a semelhança de triângulos e a relação entre arcos e ângulos, né? Então, o objetivo é a gente estar auxiliando esse professor, porque como a gente, com toda essa função de calamidade, a gente perdeu aí, né, 3 meses, né, tá auxiliando o professor para que a gente consiga dar conta o máximo possível dessas habilidades que estão lá nos marcos, né. E no nono são, apesar de não serem tantas habilidades, mas elas requerem muito tempo da gente, do estudante, para que eles aprendam, né, a gente consiga prosseguir. As próprias equações, a gente precisa esperar o tempo do estudante aprender para poder avançar, né. Então, a gente pensou assim, como que a gente poderia estar auxiliando esse professor na escolha das habilidades para que o professor desse conta das demais, né? Certo? Pessoal, então, assim, só para complementar a fala da Gabi, né, isso tudo são sugestões. Acredito que cada um de vocês sabe qual é a realidade que vocês estão inseridos, né? E quando a gente diz assim, dar conta, vai ser, obviamente, como a Gabi tão bem falou, né? A gente precisa também dessa espera, desse feedback do estudante, que ele realmente, né, esteja em condição de avançar para uma próxima habilidade. Então, nós aqui, a gente está trazendo sugestões e possibilidades dentro daquilo que vocês conseguirem também, né? Ninguém aqui está querendo colocar a habilidade goela abaixo do estudante, não é isso, né? Mas de que forma, acho que eu acredito que seja algo muito positivo vocês já saberem quais serão as habilidades, os cadernos, né? E de que maneira nós que estamos produzindo os cadernos estamos pensando, então, para andar isso junto. Bom, quais são as normativas, né? O que está vindo, assim, de instruções para os estudantes de inclusão? Primeira instrução, pessoal, é que nós, professores, podemos utilizar cadernos de anos anteriores, porém, né, que esteja de acordo com o plano de metas do meu estudante. Eu não posso, por exemplo, eu preciso trabalhar com esse meu estudante dentro do seu plano de metas. Então, se eu tenho um estudante que dentro do meu plano de metas era para ele, neste ano, aprender a fazer multiplicação, né? Eu não posso fazer escolha de um caderno que não dê conta desta habilidade, né? De conseguir construir isso com ele. Então, vocês podem sim olhar para os cadernos dos anos anteriores e fazer essas escolhas dentro do plano de metas do estudante. Fernanda, olhamos todos os cadernos, nenhum contempla o que o meu estudante precisa agora, né? Olhei os cadernos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não, nada contempla. Então, o que eu posso fazer? Vocês podem, juntamente com o professor da sala de recursos, o professor da sala de recursos é o professor que tem acesso a todos os cadernos e a editar esses cadernos. Então, eu posso pegar uma atividade que eu achei interessante aqui, ou não, eu quero criar do zero, quero um caderno totalmente adaptado. Na formação dos professores de ciências naturais, a professora da MF, Davi Canabá, participou, e eles lá têm um estudante de inclusão, onde eles fizeram um caderno totalmente adaptado. Então, há essa possibilidade também. Então, conversem com o seu professor da sala de recursos, né? Vejam aí qual a melhor forma de ajudar esse estudante. O que a gente não pode fazer é simplesmente ignorar esse estudante, né? Fingir ou entregar um material para ele que talvez, mas os pais fazem, os pais vão dar conta, não é essa a intenção. A intenção é que o estudante possa realizar isso de forma autônoma. É claro que a gente sabe que o auxílio das famílias nesse momento vai ser extremamente importante, sim, mas este caderno tem que ser para o estudante e não para a sua família. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar, né, bem cuidadoso aí para o plano de metas desse estudante, para que realmente ele consiga fazer. Além disso, nós também temos o apoio do DEM, né, que é, então, uma diretoria aí dos estudantes de inclusão, onde vocês podem estar buscando acesso dentro da Secretaria de Educação.
Além disso, a gente traz aqui, que a gente também, daí a gente fez um Ctrl+C da formação aí de Ciências Naturais, que foi ideias dessa professora da Sala de Recursos da MF da Vica Navarro, a professora Letícia, que são atividades em sala de aula que possibilitam ensinar a turma toda. Então, quando eu puder trabalhar com utilização de material concreto, com vídeos, com imagens, com jogos, ou até mesmo com simuladores, de uma certa forma eu estou agregando todos os estudantes, e não apenas o meu aluno de inclusão. Então, às vezes eu penso numa atividade para o meu aluno de inclusão e daqui a pouco eu estendo ela para a turma toda. Porque, de certa forma, talvez tenha estudantes ali que nem tenham laudos, ou que não tenham, né, declarados ali que tenham alguma questão que não consegue, né, aprender e tudo mais. Então, e eu vou estar auxiliando ele, utilizando, então, possibilidades em sala de aula para agregar a turma toda. Então, isso aqui também são dicas, assim, de que a gente pode fazer uso desses instrumentos, desses materiais, né, isso é sempre muito bem-vindo. Outras sugestões, né, de materiais de apoio, mesmo a gente sabendo de que é muito triste a gente falar isso, mas vários colegas, né, nos trazendo que, Fernanda, perdi todos os meus livros, né, todos os meus materiais devido às enchentes, porque muitos dos nossos colegas tinham seus armários nas suas salas, muitas salas eram salas ambiente, né, salas temáticas ali da área mesmo, então nem tinham nada mais em casa, deixavam tudo na escola, né, anos trabalhando na mesma escola, e todo esse amparo, digamos, né, de materiais de apoio se foi com as enchentes. Então, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, né, fazer um movimento aí de retomada disso, porque isso é tão importante, né, nós termos ali, seja o visual, né, uma tabuada, outra ideia que a gente traz, assim, que eu fiquei pensando assim, eu, Fernanda, hoje em sala de aula, como eu faria a devolutiva desses cadernos, assim, às vezes é interessante a gente ter algo visual na sala, né? Então, de repente, pensar num cronograma. Ali eu coloquei a imagem de um cronograma de estudos, mas daqui a pouco pode ser um cronograma de entrega dos cadernos, e aí cada um vai colocando o seu nome, né? O caderno 1 já entregou, preenche o teu nome ali para a gente saber como estão acontecendo essas entregas, qual caderno daqui a pouco que a gente achou mais tranquilo de se fazer, qual caderno que não está tão legal, que talvez o professor precise trabalhar um pouco mais em sala de aula, né, e de repente, sei lá, faz uns adesivos, ou faz um desenho, né, até coloca um papel pardo ali, coloca caderno 1, 2, 3, 4, 5, vai colocando os alunos que entregaram, vão fazendo sugestões, então, e de forma visual, tu consegue enxergar como está indo, né, o andamento dessa turma com relação a esse material, que é um material muito rico, sim, e pensa, né, são estudantes da nossa rede, olhando para a nossa rede, pensando no nosso estudante. Além dos materiais de contagem, que também sempre são bem-vindos, né? Coloquei ali a questão do simulador PET, que são simuladores que eu sou apaixonada, assim, quem, obviamente, tem aí acesso ao uso das tecnologias na sala de aula, as plataformas de jogos, né? Quem nunca fez um Kahoot aí e não teve uma turma aí polvorosa, super engajada, né? Porque ainda não fez um Kahoot. Porque são questões e formas de se trabalhar que, com certeza, aí desperta bastante a atenção do nosso estudante. Bom, além dessas sugestões que nós trouxemos hoje, né, de como nós pensamos aí em aplicar esses cadernos, em como trabalhar com esses cadernos, nós temos também o nosso drive compartilhado, né, dos professores de matemática da rede. Então, quem ainda não tem acesso, pode me enviar um e-mail, fernanda.reis, solicite uma setinha, a gente tem sugestões de atividades, então tem bastante material ali, bastante, e que, na verdade, esse drive, como ele é um drive da rede, não somos eu e a Gabi que colocamos atividades ali, né,
nos anos 2022, 13, 24, desde que eu estou na rede enquanto coordenadora, eu tenho colocado, abastecido com as formações. Então, eu entrei na rede esse ano, quais foram as formações que já surgiram na rede, quais foram os assuntos abordados, né, quais foram as temáticas, dá para entrar nesses anos anteriores e dar uma olhada, uma revisitada também, quem já participou, acho que é importante também a gente fazer esse movimento. Aproveitando que tu está falando do Drive compartilhado, já fica aí o convite para quem quiser lá no Drive colocar questões, né, para o Canoas Avalia, vai estar nos ajudando muito, pessoal, porque daí a gente vai estar com essas questões, claro, a gente vai verificá-las antes de colocar lá nas provas, mas é uma maneira da rede, né, para essa prova ficar com a cara da nossa rede, dos nossos professores, que os professores possam contribuir. Então, fica aí o convite, quem quiser, pode ir lá no Drive compartilhado, a Fê colocou separado por pastinhas do 6º, 7º, 8º e 9º, coloca a sua questão, né, com o seu nome, no caso o professor que colocou, a escola, com gabarito, e provavelmente na próxima edição vai ter a sua questão lá na prova, certo? Ótimo, Gabi, isso mesmo. Na verdade, essa ideia surgiu de uma formação, né, que nós fizemos em conjunto aqui, se eu não me engano, acho que foi 2022, ano passado, a gente começou com essa ideia, e aí, então, dentro de cada ano tem ali o Canoas Avalia, e onde tem banco de questões, então, também criadas pelos nossos professores da rede. Exaltar aqui esse grupo, né, pessoal, assim, uma salva de palmas para esse pessoal, acho que, como a Gabi falou, nós convidamos os colegas para participar da formação, infelizmente, né, o horário é complicado de nós conseguirmos nos reunir todos, mas fica aqui o nosso agradecimento, né, professora Kelly, da Escola Nancy, a prof. Janaína e a Gabi, que estão aqui conosco na formação hoje, o professor Júlio também, da MF Nancy, professora Marlene, do João Paulo I, professor Sandro, da Pernambuco, professor Agner, do Tancredo, e a professora Dara, que é a nossa estrela aí dos nossos cadernos, né, colocando, então, os desafios em todos os cadernos, do 6º ao 9º ano, então, quem está elaborando essa parte bem desafio visual, assim, que tem uma pegada muito legal, muito bacana, que o nosso estudante gosta bastante, é a professora Dara, da MF Santos Dumont. Então, o nosso agradecimento, né, esses cadernos, com certeza, não seriam o que estão sendo, né, porque ainda estão em produção, se não fosse esse grupo de trabalho aí tão potente. O nosso agradecimento de verdade. E o nosso agradecimento também a vocês que participaram dessa formação, né? Aqui a gente deixa o QR Code com a lista de presença. Muito obrigada a todos. Só como recado mesmo, assim, que quando encerra uma formação eu gosto de trazer alguns recadinhos, né? Já pensando na próxima. A princípio, a nossa formação do mês de setembro será presencial. Vamos retomar com as formações, então, no modelo antigo, digamos, né, que seriam na quinta e na sexta, a mesma formação, o professor vem no seu dia de planejamento e de forma presencial. Todas as informações vocês vão estar recebendo no nosso grupo de WhatsApp, né, no grupo e também no grupo das escolas, onde as supervisoras também colocam aí. Então, nosso muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!